Olá, queridos. Vamos dar continuidade à nossa disciplina Projeto Político-Pedagógico e Avaliação Institucional, onde nós estamos refletindo várias etapas da construção desse projeto político-pedagógico e não deixando de lado nenhuma etapa, principalmente a questão diagnóstica, né? Que sem ela nós não temos condições de organizar esse projeto com qualidade. Nesse momento, vamos falar do roteiro para a elaboração do PPP. Espero que vocês possam participar, entender e internalizar como é importante e como é fácil, né, a elaboração desse PPP. Então, inicialmente, nós temos que pensar na apresentação ou introdução, tá certo? Então, como vai ser apresentado esse projeto? Então, constar dados sobre espaço físico, instalações, equipamentos, relações de recursos humanos específicos, cargos, funções, habilitação, níveis de escolaridade de cada profissional que presta serviço na instituição. Então, é uma apresentação geral que vai mostrar a comunidade escolar como um todo. E depois você vai detalhando todo o processo. A questão de um breve histórico, tá, da unidade escolar, o eixo norteador da escola, o que é a diferença, o que vai diferenciar essa escola das demais. Então, esse eixo norteador, ele é importante, como todos são importantes, mas ele tem, assim, uma importância a mais, tá? Valores, missão da escola. Qual é a missão? Qual é a visão? O que queremos? O que nós estamos buscando, né, de um posicionamento político e pedagógico? Então, definição sobre a ação educativa, sobre as características que deve ter a instituição que planeja, ou seja, os princípios, as teorias de aprendizagem e o sistema de avaliação. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de vivenciar ou ouvir alguém comentando: essa escola é maravilhosa, mas falta o pedagógico. É estranho ouvir isso, né? Se ela se propõe essa questão da aprendizagem, como é que falta o pedagógico? Aí eu fico pensando, essa escola tem um projeto político-pedagógico que foi pensado anualmente, que todos os anos nós temos novos desafios, como, por exemplo, esse ano dessa pandemia, né, muita coisa vai ser repensada. Aliás, já está sendo, tá? Mas acontece que a escola ainda não está conseguindo, né, assumir a sua real função. Então, é importante pensar sobre essas questões. O que somos, e aí você vai refletir, o diagnóstico da realidade da escola, tá? Que já foi falado anteriormente. O que faremos, o que vamos fazer, né? Como vai ser a nossa programação, do que deve ser feito concretamente para suprir as faltas. Então, há dificuldades que eu preciso, né, que eu preciso resolver. Mas como? Tá? Qual vai ser a minha proposta de ação? Quais são essas mediações? Como vai ser essa questão dos conteúdos, as questões metodológicas, as questões de recursos? Tá? Então, o que faremos? O que será necessário para diminuir a distância entre o que deve ser feito, né, o que realmente deve ser feito e o que a escola pode fazer? Tá? Então, temos que pensar nessa proposta curricular, nós temos que pensar nessa organização da escola, organização do trabalho, o processo de avaliação. A avaliação, ela é muito significativa, porque através dessa avaliação institucional, que eu, enquanto equipe, que eu, enquanto gestora, pedagoga, eu vou entender o que eu preciso ressignificar na minha escola e o que eu preciso fortalecer. Então, a avaliação, ela vem para somar, ela vem para sinalizar, ela vem para promover crescimento, adaptação à realidade. Nós temos que acompanhar as quebras de paradigmas, né?
acompanhar o que está acontecendo no mundo. A escola ela não pode ficar neutra, ela precisa ter uma visão sistêmica, mesmo respeitando a sua comunidade, os seus valores, a sua cultura. É importante, é imprescindível pensar sobre os processos de avaliação. E quando eu estou falando da avaliação institucional, mas temos também a avaliação pedagógica, né? Que essa avaliação mudou ao longo da história. Nós temos aí, quando eu faço uma avaliação de sala de aula, eu tenho a avaliação diagnóstica, a formativa e a somativa. Tudo mudou. As coisas estão a cada dia se aprimorando. E eu, enquanto profissional da área da educação, preciso, né, como é que eu posso dizer, em dar conta dessas mudanças. A avaliação de desempenho, ela existe em todas as organizações, públicas ou privadas, tá certo? De pequeno, médio ou grande porte. Agora, quando eu foco a questão da organização educacional, a gente tem um novo modelo de avaliação. Pode ser avaliação, entre outras, mas eu estou falando aqui da avaliação institucional. Então, a proposta curricular, o que é importante, deve estar diretamente relacionada aos pressupostos teóricos estabelecidos pela instituição, sem perder o foco nos objetivos, conteúdos e avaliação, por segmento e área de conhecimento. Então, tem que entender essa proposta curricular. Então, que segmentos são esses? Segmentos de história. Ou seja, eu preciso ter essa proposta curricular nas etapas da organização desse meu PPP, respeitando essas questões, essas áreas de conhecimento. Então, vamos pensar nessa questão dos anexos, da matriz curricular, do marco de aprendizagem, dos projetos especiais, entre outros, e os referenciais bibliográficos, que ele é muito importante. Então, estamos olhando aqui para fazer uma explicação, falando sobre esse PPP. Ele supõe uma gestão democrática, uma reflexão e discussão, uma organização escolar. Ele interfere em quê? Esse projeto político-pedagógico interfere na realidade. Ele exige participação de quem? Efetiva de quem? De todos da comunidade, educadores, alunos, pais, comunidade, né? Ele pressupõe uma concepção de quê? Mundo, homem, escola, sociedade. Ele é amplo, né? E faz parte das leis, da legislação. Ele busca, esse PPP, ele busca alicerçar os trabalhos pedagógicos. Se é um PPP, como eu vou nortear o meu trabalho de forma equilibrada? Ele busca transformar, inovar, acompanhar tudo isso que está acontecendo. Requer enfrentamento, né? Esse PPP, a questão da marginalização. Muitas vezes a nossa escola está numa área onde a marginalização, as drogas, entre outras questões, estão bem presentes. Nós não podemos negar isso. Temos que trabalhar esses conteúdos. A exclusão, tá? E requer uma gestão democrática. Então, veja, mais uma vez, modelos de gestão. Ó. Essa gestão democrática é muito importante. Democrática, estou partindo, são vários modelos de gestão, de participar, de interagir com todos que fazem parte. Partindo do princípio que todos são importantes para esse PPP. Tá certo? Ao concluir todo esse documento, esse PPP, coletivamente, a escola terá dado um grande passo, não apenas pela definição do trabalho pedagógico, mas pela vivência de um trabalho onde foi possível exercitar a cidadania. Tá? É um direito que você tem. E vamos, nesse momento, encerrar esse bloco, iniciá-lo na outra aula.